Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos novamente, né, à partilha diária. Ficamos aí um tempo sem poder partilhar, mas com a graça de Deus estamos de volta e vamos manter fiel, né, à palavra diária para a gente ter esse momento de partilha, né, e poder mergulhar no Evangelho do Senhor. E hoje, né, está em Mateus 7, do 1 ao 5, que fala, né, para a gente não julgais e não sereis julgados, né, porque do mesmo jeito que a gente julgar, nós seremos julgados. E ali no versículo 5, né, a leitura vai do capítulo 7, do 1 ao 5, e no último versículo, né, o Senhor fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Né? Às vezes a gente pensa que essa passagem fala assim pra gente, né? Ah, cuida da sua vida, né? E cuida dos seus problemas e pronto, acabou. O, o não julgar para não ser julgado, né? É uma proposta do Evangelho porque a gente conhece a nossa história e a história de quem a gente tem intimidade, um convívio, né? Mas a gente não julga essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que nós conhecemos, que nós temos intimidade, conhecemos a história dela, são pessoas que a gente ama, da nossa família, amigos. Então a gente não julga essas pessoas. Automaticamente, quando acontece alguma coisa, a gente até se dispõe a ajudar essas pessoas, né? E esse não julgueis, né, é de pessoas que nós não conhecemos. Pessoas que a gente vê fazendo alguma coisa, a vida daquela pessoa. Às vezes a gente tem, né, uma visão da realidade da pessoa e a gente não pode julgar essa pessoa porque a gente não conhece a vida dela, porque ela está ali, os traumas que ela passou, os medos que ela viveu, a infância que ela teve, né? Então a gente não pode simplesmente julgar uma pessoa pelo que ela é hoje. Sendo que o que nós somos hoje é um reflexo, é um resultado da nossa história, de todo o nosso passado, né? Todo o nosso pensamento, nosso jeito de ser, ele vem sendo construído, né? Então a gente não pode simplesmente julgar a pessoa por uma atitude que ela toma e a gente tira conclusões precipitadas, né? Então, aí o evangelho vai nos dizer, né? Tira primeiro a trave do seu olho, né? E às vezes a gente pensa, nossa, eu vou só cuidar da minha vida, pronto, acabou. Mas não é isso, né? O evangelho ele vai além disso. Porque o Evangelho sempre nos leva ao encontro do Senhor e também ao encontro do próximo, do nosso irmão, né? Onde tem também a imagem e semelhança de Jesus, né? Jesus está naqueles que estão doentes, marginalizados, Jesus está em todos. Então, por que que fala para a gente primeiro tirar a trave do nosso olho, né? Que é o quê? Para a gente reparar as nossas dificuldades, para a gente nos reconciliar com o Senhor dos nossos pecados, do nosso tempo afastado da graça de Deus, que a gente possa mudar de vida, mas não só para que nós tenhamos paz com o Senhor, não, para que assim que nós nos colocamos, né, à disposição de uma vida nova, uma vida renovada, transformada pelo amor do Senhor, nós, com o nosso exemplo, com aquilo que nós aprendemos, sendo o primeiro, né, aquele que buscou a conversão, aquele que buscou a reconciliação da família, daqueles que fizemos mal. Então, a partir desse momento que nós temos essa bagagem, né, nós começamos a caminhar em direção a Cristo, nós podemos ajudar com mais autoridade as pessoas que estão passando por situações iguais ou até mesmo piores do que a nossa, né? Então, a gente se encontra no Evangelho de tal maneira que a gente tem que estar bem, nós cuidamos dos nossos defeitos, problemas, e quando nós começamos a achar as soluções, começamos a oferecer a solução para os outros, pelas pessoas que também passam por situações difíceis. Mas para a gente isso muitas vezes é uma coisa difícil, porque quando a gente vê alguém passando uma dificuldade, né, a gente pensa assim, né, a gente fica conformado. Por quê? Porque a gente vê que não é só a gente que tem dificuldade. Então isso passa a ser em mim um consolo. Eu ver o outro igual ou pior que eu, numa situação difícil, gera em mim uma conformidade, gera em mim uma sensação boa de, eu não estou sozinho, não é só eu que passo por isso.
E essa conformidade nos faz esfriar na fé, não buscando sair dessa situação. Então, quando a gente acha remédio no erro do outro, para que o nosso fique menor, né, a gente não busca verdadeiramente uma conversão, uma situação que a gente tem que melhorar, que a gente tem que mudar, transformar, começar de novo, né? Então, passa a ser para nós um remédio, um analgésico ali, a situação da pessoa, com que a gente fica vivendo daquilo também para se conformar com a nossa realidade. Então, a gente passa a régua, né, naqueles que estão parecidos com a gente, e eu fico um pouquinho só acima. Não, eu já estou um pouquinho melhor, então ali eu já estou bem, eu não preciso buscar mais nada. Eu não estou igual, né, a mídia fala pra gente, né, que é essa roupa que tem que usar, é esse carro que você tem, esse é o padrão de beleza, esse é o padrão de casamento, esse é o padrão da realidade social hoje. Então, você fala, eu não estou naquele padrão, mas também eu não estou mais ruinzinho. Então a gente acaba se conformando. E a conformidade da nossa vida, estando ela no pecado, estando ela não seguindo os sacramentos, não fazendo confissão, não indo à missa, e a gente se conforma com isso, isso vai nos afastando cada vez mais da graça de Deus. E aí se torna cada vez mais uma luta maior para voltar a esse amor de Deus e poder, enfim, ajudar aqueles que passam por necessidades também. Então que a gente possa, né, sempre que puder, não julgar e se puder ajudar, né? E sempre ver naquela pessoa um meio da gente aprender e melhorar e ajudá-la também a sair de tal situação, né? Quantas coisas a gente está conformado e a gente não busca mudar a realidade porque a gente se acostumou assim. Então a gente não pode se acostumar. Então o evangelho ele nos coloca a um movimento, a ir em direção. Então a gente nunca fica parado. A gente nunca se conforma com essa realidade. Então a gente sempre está buscando mais conversão, mais santidade, mais amor a Deus, para que a gente possa, enfim, estar um dia na glória do Senhor, né? Louvando e adorando Ele, né? Diante dele, face a face. Então que nós possamos querer estar com Deus e levar mais pessoas com a gente. Boa noite e até a próxima.